O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Épata, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Deus. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que alegria podermos nos encontrar mais uma vez nesse mês de setembro, mês da Bíblia, onde nós então queremos de coração aberto acolher a palavra de Deus, para que ela produza então frutos na nossa vida e nos ajude a descobrir o sentido da nossa existência, que infelizmente o mundo vai nos tirando, nos afastando desse objetivo, desse foco que nós temos para a nossa vida, e nós vamos então nos perdendo, e a palavra de Deus então ela vem nos guiar para que nós possamos retomar esse caminho de vida e de salvação. E para que nós possamos então acolher essa palavra, é preciso de fato absorver ou querer que essa palavra de fato ela não entre no ouvido e saia pelo outro, mas entre no ouvido, venha até a nossa mente, ilumine o nosso coração acerca daquilo que nós precisamos, daquilo que nós podemos fazer, e assim com certeza essa palavra ela então ajudará a transformar a nossa vida e a melhorar enquanto seres humanos. Pois bem, e a liturgia de hoje então nos convida a podermos então refletir, e se nós pudéssemos resumir em uma apenas palavra essa liturgia de hoje, seria a palavra esperança. E é muito interessante porque Paulo na sua carta vai dizer que a fé é fruto da esperança. Portanto, se nós então queremos aumentar a nossa esperança, alimentar essa esperança em nós, precisamos então crescer na fé. E para crescer na fé, Paulo também nos ensina que se dá pela escuta da palavra. Então percebem que a palavra ela tem o seu papel fundamental na nossa vida, porque ela aumenta a nossa fé e enriquece e aumenta também, consequentemente, a nossa esperança. E a esperança é essa, meus queridos amados irmãos, que infelizmente, diante das realidades a qual nós vamos então vivenciando, nós vamos então muitas vezes perdendo ela, porque é só problemas, só dor, destruição, enfermidade, tantas coisas ruins nós vemos. E como então permanecer naquela esperança que nós então tínhamos há um tempo atrás, mas que infelizmente muitas coisas foram tirando no decorrer da nossa vida? É o que a liturgia de hoje então quer nos enriquecer, para que nós possamos sair daqui renovados na nossa esperança. Pois bem, olhando então para a primeira leitura, hoje nós temos então o profeta Isaías, e é muito interessante a gente então compreender o contexto desse texto. Por quê? Aí nós vamos entender melhor ainda o que Isaías está dizendo. E o contexto a qual nós acabamos de ouvir, e a qual está vivendo então Isaías, é o tempo do exílio na Babilônia. Nós então tivemos a oportunidade de poder então enriquecer com as leituras do livro do profeta Ezequiel na sexta-feira lá na nossa paróquia, onde então nós podemos refletir e entender o exílio da Babilônia e o papel do profeta nesse tempo de dor, de sofrimento, para poder então alimentar a esperança desse povo.
E aqui então Isaías também faz parte, né, desse tempo, porque é claro que ele não viveu no exílio como Ezequiel, mas à distância ele pôde também acompanhar a dor e o sofrimento do povo. E aí então ele, como profeta, é chamado a poder então ser voz de Deus, e Deus quer sempre nos enriquecer, nos animar, nos encorajar. E é por isso que ele então começa dizendo, olha só: criai ânimo, não tenhais medo. E aqui nós podemos então já centralizar essa primeira leitura. Criai ânimo. Ânimo é muito interessante porque do latim vem anima, né? Vem o ânimo. Ou seja, quando nós falamos de animar, está direcionado ali com a questão da alma, né? Então, ou seja, o ânimo é quando então nossa alma vai então ali perdendo a esperança, o brilho, a vontade, a fé, vai então se entregando à angústia, à dor e sofrimento. Então a gente vai como que aos poucos, gradativamente a gente vai morrendo. Então é preciso recobrar o ânimo, ou seja, alimentar a nossa alma, para que nós possamos novamente recobrar as forças e nos colocar de pé para poder prosseguir a nossa caminhada enquanto seres humanos. Mas criar ânimo sobre o quê? No medo. O medo é uma palavrinha que muitas vezes, né, nos impede de poder então caminhar. Então é preciso compreender que Deus, Ele não vem causar medo a ninguém. Por quê? O medo, por exemplo, vamos pegar um exemplo nosso hoje. A gente tem medo de sair e ser assaltado, a gente tem medo de que alguém entre na nossa casa, né? A gente tem medo de poder então passar por alguma fraude. Então nós temos vários medos na nossa vida, mas é muito interessante a gente poder compreender e colocar no lugar certo o medo. Porque o medo do assalto é ruim. É ruim quando nós deixamos de caminhar. Eu vou deixar de viver porque se eu sair vou ser assaltado. Não, aí você está deixando de viver. Agora o medo, né? Quando você tem medo do assalto, mas você sai de casa e você vai fazer o quê? Você não vai ficar conversando na rua com o celular na mão, com bolsa ali aberta, né? Dando sopa para as pessoas. Você vai então ali se apropriar de uma certa segurança que lhe é permitido. Aí sim o medo tem um papel fundamental na nossa vida. Agora, o medo que nos impede de poder então viver, esse não vem de Deus. Esse não vem de Deus. Então, esses medos que nós precisamos vencer: o medo de perder o emprego, o medo de que então, né, meu filho saiu, foi viajar, vai acontecer um acidente, disso, aquilo, outro, tantas coisas, e que nos impede de poder então olhar a beleza da vida, porque ficamos focados somente no medo, nas coisas ruins do mundo. E com isso vai se abatendo o quê? A esperança nossa. E é justamente essa realidade que o povo de Israel, lá no exílio da Babilônia, estava vivendo, estava passando. Por quê? Para eles, né, distante de Jerusalém, né, e também do templo. O templo para o judeu era o lugar onde eles poderiam encontrar-se com Deus. E agora, longe de Israel e longe ali também, né, do templo, e estão longe de Deus. Deus se esqueceu deles. Era o pensamento de muitos no seu tempo. Mas o profeta vem então trazer esperança para que eles possam então novamente criar ânimo e possam vencer o medo que os impede de poder viver, de caminhar. Mesmo no exílio da Babilônia, o povo é chamado a viver, sofrer as demandas de Deus, que no tempo oportuno Deus vai novamente levar esse povo, né, devolver a eles a terra, vai preparar alguém para que possa novamente conduzi-los à sua terra, à sua casa, diante do templo. Mas para isso é preciso então viver. Não podemos parar, ficar de braços cruzados, mortos, e na hora então que Deus fizer isso eu acordo desperto. Não, é preciso passar por tudo isso na nossa vida. Quantas vezes nós também entramos numa enfermidade, né, que requer de nós um cuidado, um tratamento, e muitas pessoas já se entregam logo de início, ou não aceitam a doença. Aí torna-se mais difícil, porque quando você aceita, você vai absorver, vai pensar, você vai trabalhar aquilo, principalmente no psicológico, que é fundamental na vida do ser humano nos dias de hoje. Quantas pessoas desestruturadas psicologicamente falando, queridos amados irmãos? Quantas pessoas hoje, né, buscando auxílio, os psicólogos, psiquiatras, porque perderam o sentido da sua vida.
E olha só, a ansiedade e tantas coisas que o mundo moderno, nessa correria, agitação, vai então nos impondo, e nós nos perdemos muitas vezes. Ficamos como perdido, como esse povo lá no exílio da Babilônia. Mas olha só, essa palavra então vem para nós hoje. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vai vir para vos salvar. Não pense que a salvação vem, do candidato X, Y, que nós vamos colocar sobre o nosso governo. Não, não é nada disso, é Deus que vem nos salvar. A salvação vem de Deus e não de seres humanos. Então, é preciso colocar no centro da nossa vida Deus, porque, olha só, o resultado dessa salvação de Deus: o coxo saltará como servo, desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas do deserto. É muito interessante, porque Deus quer então salvar não somente nós enquanto seres humanos, mas também toda a criação que geme, que sofre como os dores de parto, já vai dizer Paulo, na carta aos Romanos. Então Deus vai então novamente recriar, ou seja, refazer o homem para que possa novamente viver essa vida em paz e harmonia com Ele. E assim nós podemos então ir para o Evangelho de hoje, porque para nós hoje é fácil a gente então, olhando para essa primeira leitura, olhar para o Evangelho, a gente vai entender que esse servo que veio então salvar, que veio trazer novamente salvação para a humanidade, esperança para a humanidade, é Jesus Cristo. E de fato Ele é o servo por excelência, que veio ao mundo para poder então nos apresentar o caminho da vida e de salvação. E é justamente isso que Ele está ensinando para o povo. Mas olha só, Ele então vai percorrer os vários povoados, e agora se encontra no território pagão. E ali então, olha só, é apresentado também para Jesus quem? Um homem, É apresentado um homem e que tem algum tipo de problema, de dificuldade. Trouxeram então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram o que para Jesus? Que impusesse as mãos. É muito interessante, esse versículo para nós, porque eles não pediram a cura de Jesus, pediram que Ele impusesse as mãos, porque eles sabem que a mão de Deus tem poder. Eles sabem que a mão de Deus é de fato ela que pode transformar todas as coisas. E assim então pede para que Jesus imponha a mão sobre esse homem, que então é surdo e falava ainda com dificuldade. E assim então, meus queridos amados irmãos, é interessante a gente poder compreender, porque olha só a maneira como Jesus realizou a cura nesse homem. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. E por que Jesus fez isso para fora? Ora, primeiramente porque Ele não está ali para poder se promover, para querer seguidores no Instagram e em outras redes sociais. Não, Ele não quer isso. Ele quer então levar para fora, porque se ali naquela cidade esse homem estava surdo, ou seja, a surdez é o que? É a gente não ouvir. E o que esse homem não ouvia? A palavra de Deus. Não ouvia Deus, não ouvia coisas de esperança, de paz. Só via fofoca, calúnia, crime, violência, como nós hoje, nos dias de hoje, nós vivenciamos. E é muito triste nós então, nesse tempo político a qual nós estamos então vivenciando, porque os candidatos, ao invés de poder então fazer o seu plano de governo, ou a proposta de governo, que seja, e apresentar para o povo, para poder conseguir ser eleito, qual o caminho que eles percorrem? De poder atacar um ao outro. Fulano é isso, fulano é aquilo outro. Ou seja, deixa de apresentar coisas concretas que poderiam e podem ser feitas se ele for eleito, para poder atacar, denegrir o outro. Olha só que coisa triste a gente ver isso, Então a gente precisa de fato mudar essa mentalidade, ou seja, percorrer um caminho de conversão, saindo dos grandes centros, porque grandes centros é sinal de poder, de disputa, rivalidade. Não é assim no nosso trabalho? Não é assim lá na escola? Não, eu tirei ideia. Hoje em dia nem sei se existe isso, mas no meu tempo a gente competia na sala para ver quem seria o melhor em tal disciplina. Isso é uma coisa saudável, mas outras coisas também acontecem. Olha só, eu sou melhor que você, deneguei no outro que tem um certo problema, dificuldade. Então
Tudo isso faz parte da nossa vida e ainda acontece nos dias de hoje. Então, nos grandes centros, o que está estabelecido é o quê? É a disputa, a rivalidade, o jogo pelo poder. E é por isso que Jesus então sai, vai para fora da sociedade, porque dentro desse contexto a palavra de Deus não pode ser anunciada, e ele não pode ouvir essa palavra. Se ele não ouvir essa palavra, ele não cresce na fé, não alimenta a sua esperança, ou seja, é uma pessoa morta-viva, como muitos dos dias de hoje também o são. Então Jesus faz isso, leva para fora, e olha só, em seguida colocou os dedos no seu ouvido, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Pode parecer uma coisa anti-higiênica, que Jesus está fazendo, nossa, a princípio, mas vamos entender isso. Por exemplo, nós quando então, quem é casado aqui, quando então conheceu o seu marido ou sua esposa, você então trocou olhares, até poder então se aproximar, e ali vai conhecendo, começa a trocar os beijos, e aí então chega onde eu quero dizer, o beijo. Beijo é o quê? É a troca de saliva entre um homem e uma mulher, que estão se conhecendo e crescem em intimidade. Por isso eles podem então ali, estabelecer esse vínculo de algo que é íntimo, que é próprio deles. Mas ainda mais na cultura judaica, a saliva era algo então que pertencia à vida da pessoa. Então Jesus, quando então ele chama esse homem para fora, ele então, olha só, cuspiu e com a saliva toca a língua daquele homem. Não é uma coisa nojenta, como nós podemos imaginar, mas está dizendo para nós que Jesus começa a estabelecer intimidade com esse homem, que ele então entrega a sua vida por esse homem, para poder então salvar, levar a salvação a ele. Então, entendido que o gesto de Jesus, que tocou nesse homem, que estabeleceu intimidade, que ele pôde agora então começar a ouvir, e ouvindo coisas boas, você vai pregar coisas boas, vai falar coisas boas. Porque muitas vezes, e numa passagem, Marcos também, Jesus vai dizer, o que então torna o homem puro, não é o que entra dentro dele, mas o que sai. Evangelho do domingo passado, é o que sai do homem. Então, na nossa voz não é diferente. Quando nós então falamos, e falamos só coisas ruins, dentro de nós tem o quê? Coisas ruins. Agora, quando nós falamos coisas boas, quando nós temos Deus na nossa vida, nós falamos somente dele, de coisas boas, belas, maravilhosas, coisas de esperança. Então essa experiência que Jesus então levou esse homem a poder fazer, e olha só que interessante, é o desfecho dessa história. Jesus, primeiramente, ele olha para o céu e diz: Pai, estou aqui, como servo, devolvendo a audição para esse vosso filho, que é também o nosso irmão, e para que ele possa proclamar as suas maravilhas, vou elevar a Deus, a ti louvores. E aí então Jesus diz: olha, éfata, que quer dizer abre-te. E no mesmo instante, os ouvidos se abriram e a língua se solta. Então, mostrando justamente isso que estava dizendo, quando nós ouvimos coisas boas, nós falamos coisas boas. Agora, quando nós então estamos cheios de mágoa, ressentimento, só falamos coisas ruins, só isso que sai de dentro de nós. Não há como a árvore ruim produzir frutos bons. Então, no nosso caso, nós precisamos ser árvores boas, plantar coisas boas para poder colher coisas boas também e oferecer para o mundo. E assim então, olha só, a atitude de Jesus começa a chamar a atenção das pessoas que estão ali, que olham, observam e vão dizer então: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos faz falar. Ou seja, estão dizendo que Jesus é aquele que foi prometido lá no profeta Isaías, na primeira leitura de hoje. É ele que veio então cumprir essa profecia. É Deus presente no meio de nós. Mas olha que interessante, um pouquinho antes Jesus diz o seguinte, olha, ele recomenda com insistência que não contem a ninguém. Por quê? Porque Jesus não quer que as pessoas busquem ele somente com interesse de cura, de poder alcançar isso, aquilo, outro. Não, Jesus quer que as pessoas busquem ele como caminho de vida, como luz para a sua vida. É por isso que Jesus diz isso, para que nós possamos então
buscar Jesus com tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer, porque Deus pode curar a todos, podem, mas somente isso, não é somente isso que Ele quer nos dar, Ele quer fazer muito mais por nós, nos dar vida, felicidade e salvação. Deus é um Deus por completo, Ele não faz nada pela metade. Mas para que nós possamos também ser sinal de Deus e anunciar coisas boas, e aí podemos ir para a segunda leitura de hoje, para finalizar a nossa reflexão. Nós temos então a carta de São Tiago, que vai dizer o seguinte: olha só, meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. Ou seja, na nossa comunidade, se entra uma pessoa de paletó, gravata, bem vestida ali, não, meu senhor, por favor, dá licença aqui, que aqui vai sentar fulano de tal, né? Você arruma um cantinho para você aí. Ou seja, fazer acepção de pessoas, ou seja, distinguir, separar, diferenciar as pessoas, não é permitido. Deus ama cada um de nós por igual, por completo. E não podemos então ali achar que um é melhor que o outro, não, somos todos iguais perante Deus. É somente assim, meus queridos amados irmãos, que nós vamos então, também olhar para o outro diante da necessidade dele, e vamos também partilhar aquilo que temos, vamos ajudar esse nosso irmão. Eu só ajudo se a pessoa puder me retribuir algo em troca. Não, aí não é, caridade, aí não é a nossa fé em Cristo que nós temos, é algo que busca uma recompensa, e isso não vem de Deus. Então é esse caminho que nós devemos percorrer para que nós possamos então renovar a nossa esperança. A palavra de Deus hoje pergunta para nós: criai ânimo. O que tendes medo? O que você tem medo hoje? De perder o seu emprego? De poder não dar certo no seu casamento? De poder então ali perder o seu marido? De poder ser traído? O que você tem medo? De ser assaltado? De morrer numa viagem que você está planejando? O que você tem medo? Tire esse medo de você, desde que Deus então coloque a esperança de que todos nós sabemos que um dia vamos partir. Agora, tudo isso nós queremos colocar nas mãos de Deus, que seja no tempo dele. Agora a gente vai morrendo aos poucos, quando nós então vamos acolhendo isso para hoje na nossa vida. E não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos então agentes de transformação, pessoas que então tenham vida e vivam essa vida com alegria, com felicidade. Mas para isso é preciso criar ânimo e vencer esse medo. Que o Senhor então nos envie o seu Espírito Santo e que Ele renove em nós a sua esperança, mas para que a esperança seja renovada, que nós possamos então nos aproximar ainda mais da palavra de Deus, porque aumentaremos ou daremos qualidade à nossa fé, e automaticamente a esperança vai crescendo, vai florindo na nossa vida e principalmente em nossas atitudes. Que a graça de Deus então nos ajude a poder acolher a sua palavra e vivenciá-la.